Aleluia. Paciente, puro e bom, não guarda, não guarda por interesse, não é isso? Não guarda rancor. Quando ouvi a letra dessa canção, eu estava me lembrando de como anda a nossa vida, nossas famílias, nossa história. Abro parênteses, agradeço o Gesiel por poder ser bênção para nós. Sei que ele vai ter que ir lá para a igreja dele. A igreja lá, Deus honra o pastor Elias Valério, que foi o pastor que fundou essa igreja, encerrando o momento de ministério da vida dele. E lá um novo pastor assume, louvado seja o Senhor, pastor Leonardo assume a primeira igreja batista em Lote 15, amém, que Deus abençoe essa igreja e a vida de Gesiel. E aí voltando, eu estava lembrando que paciente, puro e bom é o amor, né? Não faz nada por interesse, não guarda rancor. Parece que isso é coisa de ficção, parece que isso é coisa de outro planeta, de outra época, não sei, porque nos nossos dias a gente tem visto tanta coisa ruim. E interessante que a gente tem visto tanta coisa ruim no ambiente que era para ter mais demonstração de amor, que é a família. Interessante porque a família, ela pode dar para a gente perspectiva muito boa de amor, maravilhosa de amor, experiências lindas no ambiente familiar, mas também nesse mesmo ambiente a gente pode vivenciar coisas terríveis. A gente vê nos noticiários filhos assassinando mãe, o pai, por causa de cartão do SUS, por causa de uma passagem. A gente vê desgraças terríveis no ambiente familiar, e a gente vê que como nós, seres humanos, podemos agir com um coração tão bondoso, tão cheio de misericórdia e de amor, porque quando nasce um bebê, a gente dedica todo o amor para esse bebê. Ninguém tem um bebê na sua família, um filho, uma filha, e quer ver, esperando no futuro que essa criança se transforme em alguém muito ruim, num bandidão, num assassino, numa traficante. Ninguém coloca um nome num bebê esperando que se transforme numa coisa dessas. Um pai uma vez fez isso. Ele, ao colocar o nome no seu bebê, ele colocou o nome melhor que ele viu. Ele colocou o nome de Rei da Paz. Olha que coisa linda. Você já pensou o que significa o seu nome? Já pensou o significado, transliterando o seu nome? Qual é o significado do teu nome? Efraim, o meu, né? Dá para saber que minha mãe era crente, né? Duplamente frutífero, próspero, a gente vê, né? E o seu? Qual o seu significado do seu nome? Já parou para perceber por aí? A raiz dele aí na nossa língua portuguesa. Esse pai, ele colocou o nome Rei da Paz. Na nossa língua, Rei da Paz significa Absalão. Absalão. Fica um pouquinho, né? Termina com ão, todo mundo termina com ão. Absalão. Rei da Paz. Imagina ele acariciando o Rei da Paz. Ele sonhava com coisas para o Rei da Paz. Ele esperava coisas boas para o Rei da Paz. Esse homem era um rei também, era o rei Davi. Absalão, seu segundo filho, e ele esperava, talvez esse menino um dia seja o rei dessa nação. Talvez ele assuma o poder. A expectativa do pai de Absalão era muito grande quando acariciava
aquele menino e embalava ele para dormir. Que coisa linda! Hoje a minha neta dormiu no meu colo, aí eu babei. Coisa linda! Quando um bebê dorme no colo da mãe, do papai, a coisa mais singela que a gente tem no relacionamento, no trato. Era assim com Davi. Imagina ele acariciando e embalando Absalão. Sonhos maravilhosos ele tinha para aquele menino. Mas infelizmente a vida não é feita de sonhos. A vida, para que os sonhos se realizem, ela precisa de atitudes nossas. E o final da história desse pai para com esse filho é uma das histórias mais terríveis que uma família poderia ter. É uma das histórias mais dramáticas que a gente pode ler na Bíblia. A história do pai Davi e do filho, rei da paz, Absalão. A história deles está narrada em 2 Samuel, capítulo 13, 14, 15, mas eu quero, vai até o 18, mas eu quero ler com você o 18, 31. 2 Samuel, capítulo 18, versículo 31, narra um pouco desse final da história, desse relacionamento que deveria ser de amor para o resto da vida, de carinho, de troca, mas infelizmente não foi. E o nosso alvo nessa noite é a gente tentar investigar por que o término do relacionamento desse pai com esse filho chegou a esse ponto. O que levou? E a gente observar na nossa vida, porque é fácil apontar a vida dos outros. É fácil dar palpite no casamento, na família dos outros. É muito fácil. É muito fácil a gente fazer levantamento e julgar e dizer isso, aquilo, outro sobre o filho de Beltrano, de Ciclano. Mas só quando a gente olha para a nossa vida, só quando a gente avalia, consegue largar os outros e olhar para nós mesmos, é que a gente consegue vencer as nossas falhas, é que a gente consegue prosseguir nas nossas limitações. Quando eu olho para o outro, eu não consigo olhar para mim. Aqui é o término da história. Diz assim, 2 Samuel, capítulo 18, versículo 31. Então o etíope chegou e disse: ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia, hoje o Senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti. O rei perguntou ao etíope: o jovem Absalão está bem? O etíope respondeu: que os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam para te fazer o mal, acabem como aquele jovem. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Absalão, meu filho. Provavelmente, Davi sobe essas escadas com a mão na cabeça, chorando, lembrando do bebê que ele embalou, mas que naquele momento, de acordo com toda essa história, estava morto. Vamos orar? Falar com Deus? Baixe a cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te pedimos a tua direção.
A tua palavra traz vida para nós. A tua palavra traz cura. Mas, meu Deus, nós te pedimos nessa noite, abre nosso entendimento. Abre, Senhor, nossa visão. Senhor, nós temos tantas coisas para fazer quando sairmos daqui. Mas, Pai, se não for a ação do Teu Espírito Santo na nossa vida, essa palavra fica sendo somente mais uma palavra. Mas nós não queremos isso. Nós queremos ler a Tua palavra e queremos, ó Deus, que ela traga transformação para o nosso coração. Oh meu Deus, faz com que cada versículo, faz com que cada ministração chegue ao mais profundo da nossa alma. Nós oramos, Pai, no nome precioso de Jesus, colocamos no Teu altar nosso coração, para que Tu ministres sobre ele agora. Em nome de Jesus, amém. Nessa vida corrida, né, irmãos? Nessa vida que a gente tem tanta coisa para fazer, nessa vida que a gente já entra num domingo pensando como vai ser a segunda. Quem vai pegar o ônibus lotado, o engarrafamento, quem tem que comprar, vender, quem tem que arrumar sua casa, resolver coisas pessoais, problemas de saúde. Nessa vida corrida, muitas vezes a gente vai se esquecendo das coisas que são mais importantes e elas ficam de lado. Talvez também era assim a vida do pai de Absalão. Ele era uma pessoa muito importante no seu tempo. Absalão era um rei. E Absalão tinha todo um reino para administrar, e aquilo não era nada fácil. Ele tinha muitos assessores que ouvir. Ele tinha que tomar muitas decisões de vida e de morte. Ele tinha que dar um sim e um não para coisas profundas, de que envolveria a família de muitas pessoas do seu reino. Nessa correria da vida de Davi, entre os seus afazeres e suas responsabilidades, Davi também tinha uma família. De acordo com a sua história, de acordo com o seu tempo, respeitando as diferenças culturais nossas para Davi, ao longo da sua vida, ele teve 10 esposas, mais 10 concubinas, 20 filhos. Provavelmente ninguém tem condições de cuidar de tanta gente assim na sua casa. Você que tem 2 filhos aí, já é um desafio. Cuidar de 20 filhos deve ser difícil, mas isso aconteceu. Davi gerou filhos, sonhou com o melhor para todos eles. Absalão estava lá no meio de todos esses filhos. E para os irmãos que estão com a gente à noite, a gente tem pregado sobre a família de Davi há alguns dias. Hoje de manhã, por exemplo, nós pregamos sobre o evento de Amon, porque Amon era o primeiro filho de Davi, era o príncipe também. E Amon, por alguma razão, ele, em um momento da sua vida, ele olha para sua irmã e ele não vê mais a sua irmã como sua irmã. Ele vê sua irmã como objeto de desejo, como uma mulher, e ele passa loucamente, sem controle algum, querer possuir, dominar, ter relação sexual com a sua irmã Tamar. Amon faz todo um esquema de traição e de mentiras para que Tamar pudesse chegar aos seus aposentos, e quando ela chega para lhe levar comida, ele fingiu estar doente, ele então a força, ele então estupra sua irmã, e a história continua, porque ele não só a estupra, como ele também rejeita ela, que era pior ainda do que o estupro, considerando a situação cultural do seu tempo. Se isso acontecesse com alguém, esse homem deveria assumir aquela jovem como esposa a partir de então. Ela era meio-irmã dele, porque ela era filha de outra mãe, filhos do mesmo pai, mas de uma outra mãe.
mas aquele rapaz não consegue se controlar e ele loucamente comete essa doideira na vida dele. E diz o texto bíblico que com o mesmo empenho que ele tinha paixão para um dia possuir Tamar, ele também teve mais empenho ainda para lançá-la para longe e deixá-la sozinha. E as coisas já começam a dar ruim na vida de Davi e da sua família nesse momento, porque o que você espera de um pai quando isso acontece, ou quando uma desgraça, um problema acontece dentro da casa de alguém? Espera-se que um pai tome uma decisão, espera-se que o pai assuma a liderança e proteja e cuide da sua casa, mas Davi não fez nada. Davi, ele não tomou atitude nenhuma. Davi, ele não fala nada com Tamar, ele não fala nada com Absalão. O irmão dela, da mesma mãe e do mesmo pai, Davi, é que tem que tomar as dores dela e levar ela, e protegê-la, o Absalão. E Absalão, então, protege sua irmã. Não, vem aqui comigo, vamos para a nossa casa, vamos ficar junto. E Absalão é que faz o papel que quem deveria estar fazendo era o pai dela. Talvez ele fizesse isso no intuito de falar assim, vai chegar o momento que meu pai vai fazer alguma coisa. Mas o pai dele não faz nada. Tamar fica por 2 anos na casa de Absalão. Absalão era um homem, era um jovem, era um príncipe, tinha posses. Davi não faz nada. Davi não chama Absalão, muito menos Amon. A partir daquele momento, no coração de Absalão, é semeado uma raiz, um ódio. E por isso que eu falei que é interessante a música que o coral cantou, né? Falando do dom mais perfeito é o amor. Porque o ódio é o contraponto do amor. Enquanto o amor cura todas as coisas, enquanto o amor ele torna límpida a vida, enquanto o amor ele vai tirando mazelas e dando luz para a vida de quem o tem, o ódio faz o contrário. Ódio no coração enegrece a vida. Ódio no coração traz o pior que uma pessoa pode ter de dentro de si. Ódio no coração faz com que a gente comece a sair da nossa realidade, se transformar numa outra pessoa. Ódio no coração faz com que a gente comece a querer com que alguém sinta o que eu estou sentindo. A partir desse momento, é isso que Absalão, que deveria ser o homem da paz, não é isso que ele consegue cultivar. Ele começa a cultivar ódio. Talvez esse jovem só precisava de um pai, só precisava de alguém que o orientasse, mas ele não tem ninguém, então ele dá vazão a tudo de ruim que ele tinha no coração. E Absalão, então, ele maquina um plano. Já que meu pai não faz nada, eu vou fazer. Ele maquina um plano de assassinar o seu irmão, o estuprador da sua irmã. E já corria o burburinho no reino, no palácio, que Absalão estava furioso. Já eram 2 anos. Davi sabia disso. Mas Davi não fez nada. Davi deixou passar. Aí chega Absalão com o plano: pai, eu quero caçar. Vamos caçar? E ele fala assim: não, meu filho, não vou caçar não. Não, pai, deixa eu caçar. Então, deixa aí Amon comigo. Aí Davi fala assim: Amon? Não, filho, Amon. Então os irmãos, meus irmãos todos vão comigo. Já estava tudo planejado. Davi já sentia o cheiro de que tinha alguma coisa errada, mas ele não fez nada. Continuou não fazendo nada. E eles foram para a caça. Na caça, já estava tudo esquematizado.
aqueles que estavam do lado de Absalão matam Amnon, assassinam Amnon. E assim que Absalão assassina o seu próprio irmão, já estava esquematizado na cabeça dele o que ele faria. Ele foge. Ele foge então para o outro reino de Gesur, onde era o pai da família da irmã dele. Foi para lá. Pai da irmã, a família da irmã dele. Família lá de Betseba, o outro reino, que tinha família dele também. E fica lá, fugido. Bom, você pensa assim, você é o pai, você é Davi, o que você faria? Vou atrás do meu filho, vou saber por que ele fez isso. Davi não fez nada. Davi não tomou atitude nenhuma. Veja que as consequências do que vai acontecer lá na frente tem antecedentes, que é a omissão de alguém que deveria fazer alguma coisa, em alguma hora certa, que é justamente a decisão que deveria ser tomada, a orientação que deveria ser tomada, a responsabilidade que deveria ser puxada para si, de uma mãe, de um pai, de um tio, de um avô, a responsabilidade que deveria ser tomada para si dentro de casa, não é tomada, vai se deixando as coisas levar para lá, de qualquer jeito, lá na frente, tem as consequências disso. Por isso que não adianta um pai ter boa intenção, uma mãe ter boa intenção. A boa intenção não sustenta uma família, são decisões que sustentam uma casa, uma família. Não adianta gastar dinheiro com presente, não adianta gastar dinheiro fazendo uma festa cara, maravilhosa, pagar, financiar em 3 anos aquela festa de aniversário, se não tem decisões. Davi demonstra claramente suas fraquezas pessoais nesse relacionamento com seu filho Absalão. Davi demonstra claramente que ele não conseguia, por alguma razão na vida dele, dar passos de decisões. Como eu falei com os irmãos de manhã, talvez por causa do pecado dele com Betseba, do adultério dele com Betseba, que Deus revelou para toda a nação. Talvez aquilo fez com que ele ficasse extremamente envergonhado. Talvez pela criação que ele teve na sua infância, rejeitado por Jessé, pelos seus irmãos, pai e irmãos. Talvez ele se transformou em alguém assim, seco, frio, indiferente com o que estava ao seu redor. Não sabemos o porquê, mas o que a gente vê é que era alguém completamente passivo. Porque o filho vai fazendo coisas esperando uma atitude do pai, mas o pai não existe. O pai está preocupado com outras coisas, com o reino, com o cartão que tem que pagar, com as contas, está preocupado com as decisões da vida, mas no relacionamento dele, no que deveria ser com a sua família, ele não está ali, ele não se preocupa. Depois que Absalão espera 2 anos, o coração dele se enche de ódio, a inércia do seu pai, e depois que Absalão comete o assassinato do seu próprio irmão, o pai continua inerte. Absalão vai lá para o seu tio, rei de outra cidade. Davi não vai lá. Absalão fica lá por 3 anos. E ele não consegue ficar lá mais tempo. Diz o texto bíblico que ele fica incomodado com aquilo. Davi não vai lá, Davi terceiriza. Ele manda o comandante do seu exército ir lá, trazer então Absalão de volta. E lá vem Absalão de volta para Jerusalém, para o reino. Aí você pensa, agora o pai, que esse rapaz voltou, vai chamá-lo ali,
e vai segurar ele pelo colarinho, e vai dizer no olho dele: por que você está fazendo isso, rapaz? Desgraçando nossa família. Que loucura é essa? Por que você matou seu irmão? Por que você está agindo assim? Você pensa que o pai vai dizer alguma coisa para o filho? Não, Davi nem recebe Absalão. Absalão passa a ser vizinho do castelo, morar a alguns quilômetros, mas ele não recebe o seu filho, não conversa com seu filho. Seu filho não tem acesso a ele. Por mais 2 anos. Por mais 2 anos. É reino para lá, é decisões para cá, é guerra para lá contra aquele outro reino, é planta isso aqui, é quebra aquele lá, é constrói mais alguma coisa, e a vida segue, e ele tinha tanta coisa para fazer, tão bem intencionado, mas dentro de casa, ele era uma planta, ele era alguém que ninguém podia contar com ele. Chegou ao ponto de que Absalão, tentando chamar a atenção do pai, ele vai lá na plantação de um dos conselheiros do seu pai, de um dos próximos do seu pai, toca fogo. Queima a plantação toda. Aí aquele homem fala: rapaz, o que está vendo? O que você está fazendo? Ele fala: não, eu quero que você consiga fazer que eu chegue no meu pai. Ele precisa me responder. Eu preciso estar com ele. Ou então eu morro. Eu preciso vê-lo, eu vou, ele me mata. Mas eu quero estar com ele. Na realidade, aquele tempo todo, desde quando Amon estuprou a irmã Tamar, o ódio estava crescente, evoluindo com toda a rapidez no coração daquele jovem, daquele homem. E agora não tinha mais volta. Ele queria ver o pai, mas ele queria ver o pai porque ele estava com muito ódio no coração e esquematizando mais alguma coisa. E agora, o pai dele fala assim: tá bom, deixa ele vir à minha presença. E lá agora, vai ser resolvido, vamos lavar essa roupa suja. Agora, que Absalão vai na presença de Davi, tudo vai ser resolvido. Capítulo 15 termina dizendo, os capítulos que vão narrando, que Davi recebe Absalão com um beijo. E para aí. Não narra, não tem narrativa do conserto. Não tem narrativa de um perdão, de um pedido de um perdão, de uma doação de perdão, de uma solução para aquela situação complexa. Não tem. O capítulo seguinte já diz que Absalão sai dali e começa a fazer uma revolta contra o próprio pai, o rei. E ele era um príncipe, tinha posses, ele começa a fazer um exército paralelo, uma revolta armada. E nesse meio tempo, ele começa a esquematizar para que as pessoas não quisessem mais o rei. Ele vai para a porta da cidade. A porta da cidade era tipo a prefeitura misturado com uma feira, onde as pessoas compravam e vendiam. E ele ficava à porta da cidade falando assim: olha, as pessoas vinham de longe para resolver problemas que tinha que ser resolvido pelo rei. Era o rei que era o juiz, mas não conseguia ter acesso ao rei. Ele fala: ah, se eu fosse teu rei, em Israel não tem lei, Israel não tem juiz, se eu fosse o teu juiz, seus problemas seriam resolvidos. E Absalão, ao longo de tempos, começa a adquirir amizade, começa a ser bem quisto pelas pessoas, e ele começa a denegrir a imagem do seu pai, dizendo que ele seria melhor.
E é interessante que Absalão fala para o pai dele assim, em determinado momento, ele já estava com tudo maquinado, o ódio já tinha criado raízes, braços, galhos na sua vida, ele já estava com tudo maquinado, a traição já estava vindo às portas, e ele fala assim para o pai dele: eu tenho que ir em tal lugar oferecer sacrifício. Lá na cidade que eu fiquei por 3 anos, eu tenho que voltar lá agora, porque eu tenho que sacrificar o Deus que me sustentou enquanto eu estava lá. Era tudo mentira. Interessante como é que muitas vezes, até para trair, se usa o nome de Deus, até para ser falso, até para puxar o tapete. Teve sacrifício, teve adoração, teve culto. E quantas pessoas são assim, como Absalão, cultuam a Deus, mas a intenção é traição, é puxar o tapete de alguém, é ferir, é devolver com a mesma moeda, é mostrar que é melhor. Assim era Absalão. E de repente, lá vem Absalão com seu exército, traindo seu pai. Alguém diz para o rei: foge, 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 porque teu filho Absalão se revoltou contra você. Foge correndo, porque agora não temos como lutar contra ele. Tinha. O exército de Israel era maior do que o de Absalão, mas Davi prefere fugir. Davi, aquele que não resolveu o problema na época de Amon, que não resolveu o problema quando Absalão matou Amon, que não resolveu o problema quando Absalão está em outro país, Davi foge, talvez por culpa. A culpa faz a gente fugir de encarar os nossos problemas. A culpa faz a gente não querer descobrir nossas falhas. Davi não encara o seu filho, ele foge, ele vai para as montanhas, leva suas mulheres, deixa suas concubinas e alguns conselheiros para tentar confundir Absalão no palácio, mas ele foge, coloca a vida de um monte de gente em risco. E os dois começam a guerrear, o exército que estava com Absalão, as pessoas que estavam com Absalão e as pessoas que estavam com Davi. E nesse meio tempo, Absalão era belo, alto, diz o texto, era bonito, forte. Ele correndo com sua mula, a sua mula passa fugindo no meio da guerra, do combate, passa por uma árvore, mas os seus cabelos eram longos, e os cabelos de Absalão, no galope, devia subir, e naquele galope os cabelos subiram, agarrou num galho. Quando o cabelo dele agarra num galho, a mula continua, Absalão fica pendurado entre a árvore e a terra, e ele não consegue se desvencilhar daquela situação. E alguém logo grita para Joabe, o comandante do exército: Davi, está preso com cabelo em tal árvore. O exército chega lá. Davi tinha dito: não façam mal ao meu menino. Olha, ele fugiu. Olha, ele fez um monte de coisa para não encarar Absalão, mas ele não queria a morte. Quem quer a morte do seu filho? Ele foi covarde, ele foi um monte de coisa, mas ele não queria a morte do seu filho. Mas só que Absalão já tinha feito muita maldade. E o comandante do exército de Davi fala assim: é ruim, não vou deixar passar não. 3 flechas no coração de Absalão. Logo depois vêm os soldados e enfiam-lhe a espada, e ele morre ali mesmo. Tiram Absalão daquele lugar, cavam uma grande cova, enterram o príncipe ali mesmo, onde ele está. E alguém volta para dar notícia para o rei.
E aí, essa notícia que chega é essa que nós acabamos de ler. Por que um relacionamento chega assim? Aquele jovem, ele precisava de limite. Aquele jovem precisava de disciplina. Aquele jovem precisava de um pai. Não um pai só de nome. Ele não teve olho no olho. Ele não teve alguém que dissesse que o amava. Ele não teve alguém que simplesmente estivesse com ele por estar. Ele não teve alguém que simplesmente demonstrasse o quanto amava e nessa atitude de amar também estivesse presente nos fracassos e nas vitórias dele. Simplesmente o pai foi ausente. E isso tem a responsabilidade dele, porque mesmo ele tendo um pai ausente, mesmo o pai dele agindo dessa maneira, por suas razões loucas da vida, isso não lhe dava o direito de criar, cativar e plantar tanto ódio no coração, para que a sua vida chegasse aí. O ódio começou lá, na ocasião do estupro de sua irmã, o ódio continuou. Absalão tinha ódio por causa da sua irmã, e tinha ódio do seu pai, porque o seu pai não fez nada e não defendeu a sua própria filha. Absalão tinha ódio de si mesmo, porque ele não conseguia entender por que o pai não vinha falar com ele, não chamava, não repreendia, não fazia o que tinha que ser feito, não fazia parar. O pai não fazia nem para um lado nem para o outro, também não perdoava, também não restaurava a vida de Absalão. Quando encontra superficialidade, não tem diálogo profundo. Absalão talvez tivesse ódio dele mesmo também, porque nunca pôde pedir perdão, nem olhar no olho do seu pai. Absalão tinha ódio dos que estavam próximos, porque os que estavam próximos do seu pai tinha mais do pai dele do que ele mesmo. Por isso ele queimou a plantação de um dos conselheiros. Veja como que o amor e o ódio são cultivados dentro da gente, e só depende da gente. O que a gente vai fazer com esses dois sentimentos? Porque se a Davi tivesse agido diferente, se Davi tivesse tomado um comportamento presente na vida do seu filho, talvez o seu filho não agisse assim, apesar de que algumas famílias têm pai e têm mãe presente, mas os filhos também descambam, traem seus pais, mesmo eles não merecendo. Talvez se Davi tivesse agido de forma correta, presente, sendo alguém que se preocupava com os da sua casa, talvez se Davi estivesse só junto por estar e olhasse no olho deles e conversasse, talvez esse caminho não fosse esse o final. Nós chegamos a conclusões na história familiar de Davi, que eu já falei para os irmãos, que boa vontade dentro de casa não é suficiente. Você pode ter muita boa vontade em criar os seus filhos, mas isso não é suficiente. Você vai precisar mais do que boa vontade, porque o relacionamento de amor e ódio muda de um segundo para o outro. O que precisamos mais do que nunca para salvar a nossa família é interligar os corações. Quando o profeta fala que Jesus viria para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, é justamente isso, porque um processo de experiência com Deus
é para levar você de volta para sua casa, de volta para o lugar aonde o teu coração tem que estar interligado. Enquanto ele não está lá interligado com quem tem que estar, você não pode tentar fazer uma outra coisa e resolver outra coisa. O teu coração, na experiência com Jesus Cristo, pós uma experiência com Jesus Cristo, tem que ser restaurado a ponto de converter o pai, o coração do pai, ao coração do filho, e andar junto, e caminhar junto. E se o filho tomar decisões erradas, o pai fez seu papel. Se a filha tomar decisões erradas, os pais fizeram o seu papel. E quando eu falo pai, eu estou generalizando, para o pai e para a mãe. A história de um pai poderia ser da mãe. O coração de uma pessoa regenerada, o resultado dela é como o daquele homem de Gadara, que ao ser transformado por Jesus, quer seguir Jesus, mas Jesus fala para ele: volta para a tua casa. A responsabilidade do homem que antes estava endemoniado, a responsabilidade do homem que antes não tinha controle de si mesmo, que perdeu todo o amor próprio, respeito, dignidade da comunidade, Deus fala assim: eu te restaurei tudo, mas tu não vai me seguir sem antes voltar para a tua casa e lá, na unidade familiar, você mostrar o que eu fiz em você. E a gente descobre que Davi poderia ter como foi um grande rei, teve muitos bens, muita coisa, muito poderio militar, mas que nada poderia pagar o que ele realmente deveria ter sido. Não adianta só orar. Você ora pela sua família, você ora pela sua casa. Quem é que ora pela sua casa, pela sua família? Levanta a mão aí. Que bom. Continue orando, porque a oração faz milagre, amém? Mas não adianta só orar. A oração é uma parte da história. Você precisa estar presente. Você precisa observar. Filhos, não tem que esconder as suas mídias sociais dos seus pais. Filhos, não tem como um esposo, não tem que ter senha no celular, e nem a esposa, os dois têm que ter acesso à vida de compartilhamento, seja Twitter, Facebook, WhatsApp, porque isso traz segurança no relacionamento conjugal, isso traz comunhão e firmeza no relacionamento conjugal. Os dois sabem para onde estão indo. Como esposo e esposa precisam ter um coração convertido um para o outro para continuarem caminhando juntos, porque se não tiver um coração convertido um para o outro, é sinal que o casamento já começou a acabar, mas eles não perceberam, mas já começou a acabar, o coração não está mais convertido um para o outro. Como esposo e esposa precisa ter coração convertido um para o outro, pais e filhos precisam ter coração convertido um com o outro. Pais e filhos precisam tomar atitudes de serem um só, caminharem juntos, de se abrir, de estar, de ser o que o nome diz. Davi não consegue ser isso, Absalão não consegue impedir com que a mágoa chegasse ao seu coração. O resultado é a continuidade da desgraça. Você é convertido, o caminho seguinte é que o seu coração se volte para os da sua casa, é que o seu coração seja transformado para quem mora com você, e vocês caminhem junto. Posso ouvir um amém? Não sei se sua família, alguém dela, está aqui hoje,
mas eu quero junto com você, os irmãos que estão aqui, os irmãos que nos acompanham pela internet, eu quero orar com vocês. Nós precisamos pedir: Senhor, salva a minha família. Senhor, eu quero colocar minha família na tua presença. Senhor, eu sei que poderão vir lutas, poderão vir decepções, mas Senhor, eu quero fazer o meu papel. Eu quero converter o meu coração para os que moram comigo na minha casa. Senhor, não me deixa nem agir como Davi e muito menos como Absalão. Não me deixa ser omisso naquilo que cabe a mim, e não me deixa criar ódio, mágoa, rancor por aquilo que eu não consigo resolver. Nenhum dos dois são inocentes, nem Davi nem Absalão. Todos os dois têm sua grande parcela de culpa. Na sua família a mesma coisa. Você não é inocente, não. É muito fácil culpar alguém que mora com a gente, mas só quem te atura é essa pessoa. E não é fácil aturar a gente. Nós não somos nada fáceis, mas o Senhor colocou alguém para te aturar. Então não pense que você é melhor do que ninguém. O que você tem que fazer? Senhor, eu quero ser melhor. Eu não quero ser nem como o Davi e muito menos como Absalão. Trata da minha família, porque eu quero que o meu coração se converta aos da minha casa. Amém? Baixa a cabeça, fecha os olhos. Vocês que estão acompanhando a gente em suas casas, convido você também, aí onde você está, baixa a cabeça, fecha seus olhos. Vamos orar juntos. Vamos orar pela sua casa, aonde você está aí. Deus bendito, Deus bendito, aqui estamos nós. Senhor, nós temos dois exemplos que nós não queremos seguir. Nem o exemplo de Davi como responsável pelo seu lar, e muito menos o exemplo de Absalão. Nós não queremos, Senhor, que a nossa vida acompanhe o comportamento desses dois. Senhor, se por alguma razão que nós desconhecemos, nós temos agido como Davi, nos omitido como Davi, se por alguma razão a gente tem deixado as coisas correrem na nossa casa, jogando para debaixo do tapete o lixo, o que não deveria ser, achando que o tempo vai resolver, ou que outros virão resolver. Senhor, se por alguma razão há alguém tendo o comportamento de Davi, Senhor, que haja cura nessa noite, que haja restauração nessa noite, que haja perdão de pecados. Se alguém aqui que não toma a decisão que tem que tomar, porque está carregando culpa de pecado, talvez porque Davi carregava a culpa do seu adultério, Senhor, que hoje haja perdão, que hoje haja restauração, que Tu restaure o papel de mãe, que Tu restaure o papel de pai, que Tu restaure pela Tua graça e misericórdia o papel de avô, de tio, de avó, de irmão, de irmã, que os papéis sejam restaurados no coração dos Teus servos, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, ó Deus, porque nós sabemos que a boa intenção não é suficiente, nós precisamos tomar atitudes. Senhor, mas nós Te pedimos, se há alguém aqui, que o coração anda como o de Absalão,
cheio de mágoa, ódio, rancor, e um cobrindo o outro, um alimentando o outro, uma situação alimentando outra situação de mágoa e de ódio. Senhor, nós clamamos nessa noite em nome de Jesus que haja perdão. Senhor, vai tratando desses corações, vai, Senhor, entrando nesses corações, nessas casas. Se há filhos, ó Deus, aqui nessa noite, que estão rancorosos com seus pais, por decisões que foram tomadas, ele acha errado, por decisões que não foram tomadas. Se há filhos aqui, Senhor, guardando mágoa no coração, estão alimentando isso, Senhor, estão levando isso ao longo da sua vida, e isso está massacrando, e isso está piorando a situação familiar, e isso, Senhor, está complicando cada vez mais, abrindo espaço no mundo espiritual para obras satânicas. Senhor, nós em nome de Jesus te pedimos que haja cura, Senhor, que haja perdão, que o amor seja o dom mais perfeito, como nós cantamos aqui hoje. Que o amor reine em nossos corações, e que esse amor venha como bálsamo, que esse amor venha como remédio, que esse amor, Senhor, em nossos corações, sendo derramados por Ti, venha nesse momento, ó Deus, curando toda mágoa, todo rancor, todo ódio. Venha, Senhor, tirando tudo que não provém de Ti. Em nome de Jesus, muda a nossa história, muda a realidade da vida das famílias que estão nesse momento aqui presente, dos que nos acompanham pela internet. Muda a realidade, Senhor. Nós clamamos, ó Deus, porque queremos que o nosso coração se converta aos nossos filhos, que o nosso coração se converta aos nossos pais. Queremos, ó Deus, o Teu milagre na nossa vida, Pai. Que haja preocupação, que haja sinceridade, que haja olho no olho, que haja perdão, que haja um abraço sincero, que haja: filho, vem cá, olha para mim, me perdoa, vamos caminhar junto, vamos andar de bicicleta junto, vamos sorrir juntos, vamos caminhar juntos. Que haja: pai, vem cá, pai, eu te aceito, pai, eu sei que você não é perfeito, mãe, eu sei que tu não é perfeita, mas eu te aceito como você é, eu te amo. Faz milagres, Senhor, em nós nessa noite. Nós oramos, Pai, nós nos consagramos a Ti, nós te pedimos que Tu vá entrando por cada rua, viela, cada casa, cada quarto, cada sala, Senhor, e que o Teu Espírito Santo faça uma obra de restauração das famílias, e por onde a Tua mensagem passar, que haja mudança, e que haja conversão, e que haja transformação, e que haja, Senhor, união nos relacionamentos das famílias da Tua igreja. Assim nós oramos, meu Deus, assim nós clamamos, no nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos cantar.